Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos estudar sobre as camadas da Terra. Peço que vocês abram a apostila na página 32 e acompanhem a explicação. Em séries anteriores, vocês já aprenderam um pouco sobre as camadas da Terra. Vocês aprenderam que a Terra é composta por 3 camadas. A crosta terrestre, também conhecida como litosfera, o manto e o núcleo. A parte da ciência que estuda a Terra, a composição da Terra, é chamada de geologia. Geo significa terra e logia significa estudo. Então, a geologia é a ciência que estuda e procura entender a origem, a estrutura, a composição e as transformações do planeta Terra. A primeira camada da Terra é a crosta, também crosta terrestre ou também chamada de litosfera, que é a parte superior e sólida do planeta Terra, formada por rochas, também chamadas de placas tectônicas. Abaixo da crosta terrestre nós temos o manto. O manto constitui a maior parte da massa da Terra, sendo formado por rochas derretidas em altas temperaturas. Essas rochas derretidas são chamadas de magma. Quando essas rochas derretidas chegam à superfície da crosta terrestre, elas recebem o nome de lava. Então, lembrem que quando elas estão derretidas, e aqui situadas no manto, elas são chamadas de magma, e quando essas rochas derretidas atingem a superfície, ou seja, a crosta terrestre, elas recebem o nome de magma. O núcleo é dividido em núcleo externo e núcleo interno. Além da pressão e da temperatura do núcleo serem muito altas, a parte externa é formada por níquel e ferro derretidos e a parte interna é formada por ferro sólido. Então, por ser formada por níquel e ferro, essa camada, essa parte externa é chamada de NIF. Então, lembrem que essa parte externa do núcleo, a composição dela é de níquel e ferro. Então, os símbolos do níquel é Ni e do ferro é Fe dentro da química. Então, por ser formada por níquel e ferro, essa parte aqui do núcleo é chamada de NIF. Os vulcões nascem nos pontos em que as placas se chocam ou se afastam, liberando o magma. Então, lembrem que a crosta terrestre é formada por placas tectônicas, como se fossem peças de um quebra-cabeça. Então, elas deslizam sobre o manto, que lembre que o manto aqui é uma rocha derretida. Então, essas peças do quebra-cabeça que formam a crosta terrestre, elas se movimentam sobre o manto. Quando essas placas se tocam, se chocam, ou quando elas se afastam, elas liberam o magma que está preso nessa parte do manto. Quando o magma atinge a superfície da Terra, ele é chamado de lava, certo? No interior do manto, as temperaturas podem chegar até 4.000 graus Celsius. E já no núcleo, aqui, as temperaturas chegam entre 4.000 e 6.000 graus Celsius. Nesse QR Code que está presente na página 32, eu peço que vocês entrem, aparece uma nave no sentido da crosta até o núcleo. Então, aqui vocês vão ver curiosidades, quais são as temperaturas em cada uma das fases dessas camadas da Terra, o que nós conseguimos encontrar em cada camada. Então, eu peço que vocês entrem nesse QR Code para conhecer um pouco mais as curiosidades de cada uma das camadas, certo? O homem não conseguiu entrar, perfurar até chegar no núcleo. O máximo que o homem conseguiu perfurar são até 12 quilômetros de profundidade. Então, essa primeira camada, que é a crosta, ela tem cerca de 5 a 70 quilômetros e as escavações mais profundas chegaram até 12 quilômetros de profundidade. Então, como que eles sabem todas essas curiosidades que nós conhecemos sobre as outras camadas?
Então, estudando rochas, estudando lavas expelidas pelos vulcões, o homem, né, dentro desse estudo da geologia, conseguiu chegar a conclusões sobre o manto e sobre o núcleo, certo? Então, ali na página 32, aqui um pouco abaixo, nós temos as divisões da crosta terrestre. Na página 32, nós temos as divisões da crosta terrestre. Então, a crosta terrestre é dividida em crosta oceânica e crosta continental. Eu peço que vocês grifem o que significa crosta oceânica e o que significa crosta continental. Então, a crosta oceânica é formada pelo fundo dos oceanos. Então, lembrem que a crosta é a parte sólida do planeta Terra. É a camada de rochas. Então, nós temos aqui no fundo dos oceanos essa camada que forma o fundo dos oceanos, que é chamada de crosta oceânica, que tem uma espessura de 5 a 10 quilômetros. Já a crosta continental é a parte mais rasa aqui dos oceanos, né, próximo às costas, e a parte dos continentes formam a crosta continental. Então, lembrem que os continentes e a parte mais rasa, aqui próximo à costa, próxima à faixa de areia, é chamada de crosta continental, e a parte do fundo dos oceanos é chamada de crosta oceânica. Na página 33, aqui, mostra um vulcão expelindo lava. Então, lembre que essa expulsão da lava, que a lava nada mais é do que o magma derretido que chega à superfície da Terra. E lembrem que ele é expelido quando as placas tectônicas se movimentam, tá bem? Então, aqui mostra, né, o momento onde o vulcão está expelindo a lava. E aqui abaixo nós podemos ver mais curiosidades sobre o manto e sobre o núcleo. Eu peço que vocês grifem na página 33 esse parágrafo que explica sobre o manto e o último parágrafo que explica sobre o núcleo. Tá? Então, no manto as temperaturas chegam por volta dos 4.000 graus Celsius e no núcleo, as temperaturas chegam por volta de 4.000 a 6.000 graus Celsius. Lembrem que essa parte aqui é formada por níquel e ferro, que é chamada de NiF, e a parte mais interna do núcleo é formada por ferro sólido. Para a próxima aula, eu vou pedir que vocês providenciem 3 cores de massinha. Se possível, as cores amarela, laranja e azul. Mas se não tiver essas cores, vocês podem utilizar outras cores. E vocês também podem confeccionar a própria massinha, que a tia Letícia já passou no grupo, uma receita de massa, né, para fazer a massinha em casa, tá bem? Então, na próxima aula, nós vamos fazer esse experimento sobre as camadas da Terra. Então, eu peço que vocês providenciem essa massinha. Na página, né, na próxima página lá, na página, já digo para vocês, página 35, vai falar um pouco sobre as investigações geológicas. Então, como a tia Letícia acabou de explicar, a crosta terrestre chega até 70 quilômetros de profundidade. Mas, como a crosta é formada por camadas, né, de rocha muito difíceis de ser quebrada, então o máximo que o homem conseguiu escavar foi até 12 quilômetros com o auxílio de equipamentos que fizeram essas escavações. Porém, é impossível chegar a camadas mais internas, porque não existem equipamentos que consigam quebrar essas rochas mais profundas e chegar no interior da Terra, e também devido à alta temperatura e alta pressão. Então, eu quero que até vocês grifem nessa página esse terceiro parágrafo aqui, ó, que diz assim: as rochas que formam a crosta são muito duras e perfurá-las é uma tarefa muito difícil. Após alguns metros de perfuração, os equipamentos ficam muito desgastados e à medida que se avança a superfície, a temperatura aumenta. Em média, a cada 33 metros escavados, a temperatura aumenta 1 grau.
Isso recebe o nome de grau ou de gradiente geotérmico. Então, a cada 33 metros de escavação, a temperatura aumenta 1 grau e esse grau é chamado de gradiente térmico. Então, para analisar as partes mais internas da Terra, o que são feitos? São feitas análises, coleta e análise da lava expelida pelos vulcões e também o registro e interpretação dos movimentos que a crosta terrestre realiza com o movimento dessas placas tectônicas sobre o manto. Existem equipamentos que são chamados de sismógrafos. Aqui mostra, tanto a análise das lavas, do material expelido pelos vulcões, e também aqui mostra esse aparelho que é chamado de sismógrafo. O sismógrafo, ele mede a intensidade do choque que ocorre entre as placas tectônicas que causa os terremotos, os maremotos. Então lembre que esse choque das placas tectônicas, quando acontece na Terra, na parte sólida, é chamada de terremoto, e quando acontece no mar, é chamada de maremoto. Nós temos também placas tectônicas no fundo dos oceanos. Então, quando esse choque ocorre no mar, é chamado de maremoto, que é o que pode causar os tsunamis, que são as chamadas de ondas gigantes, e quando acontece na crosta terrestre, na parte continental, é chamada de terremoto, tá bem? Então, esse aqui é o aparelho que é chamado de sismógrafo, que vai medir essa intensidade dos terremotos e dos maremotos. Eu vou pedir que vocês assistam agora com atenção o vídeo que eu vou passar para vocês, e em seguida eu vou pedir que vocês façam como tarefa as atividades da página 36 sobre as camadas da Terra. Um grande beijo e até a nossa próxima aula. Smile and Learn. Hoje, nas camadas da Terra, vamos falar sobre a geosfera. A geosfera é a camada interna da Terra e vai da superfície até o centro do planeta. Esta camada nos proporciona um terreno sólido no qual podemos viver. A geosfera tem uma espessura de aproximadamente 6.370 km e é formada por rochas, minerais, magma e areia. Quanto mais nos aproximamos do centro, maior é a temperatura, a densidade e a pressão. A geosfera é formada por 3 camadas concêntricas que estão em constante movimento: a crosta, o manto e o núcleo. A crosta é a camada externa e mais fina da geosfera. Dependendo da região, pode medir de 5 a 30 km. É formada pelos continentes e pelo fundo dos oceanos. Na geosfera podemos encontrar as placas tectônicas, que formam parte tanto da crosta quanto do manto. É uma zona conhecida como litosfera. As placas tectônicas estão em constante movimento, moldando a crosta terrestre. Os movimentos mais fortes das placas tectônicas são os responsáveis pelos terremotos. A segunda camada da geosfera é conhecida como manto e corresponde a aproximadamente 82% do volume da Terra, chegando a 2.900 km de profundidade. No manto, as temperaturas são muito altas, entre 700 e 1.300 graus centígrados, e é por isso que as rochas que formam o manto estão em estado líquido. Se chamam magma. Algumas vezes o magma passa pelos limites das placas tectônicas, chegando na superfície terrestre. É assim que os vulcões entram em erupção. O núcleo é a camada interna da Terra e tem aproximadamente 3.500 km de espessura. A parte interna dele é formada por ferro sólido e a parte externa é formada por ferro líquido e níquel líquido. A temperatura do núcleo é muito alta, de 4.400 a 6.000 graus centígrados. A diferença de pressão e de temperatura do núcleo externo formam movimentos no metal líquido, provocando correntes elétricas que criam campos magnéticos. Você sabia que é graças a estes campos magnéticos que podemos usar alguns objetos, como a bússola, por exemplo? Por hoje é só. Vocês gostaram das camadas da geosfera?